E se eu te disser que às vezes o vazio que nasce entre um traço e outro não vem do papel, mas da vida? Que existem momentos em que não é o lápis que falha, é o coração que já não encontra mais forças para levantar. Hoje, quero te contar uma história. A história de alguém que talvez seja muito parecida com a sua. A história de alguém que desenhava como quem respira, até que a vida o deixou sem ar. Um desenhista talentoso, dedicado, desses que passam noites acordado porque simplesmente não conseguem abandonar um traço pela metade. Ele trabalhava em uma agência pequena dessas que sobrevivem mais por paixão do que por lucro. Era responsável por tudo: ilustrações, conceito visual, identidade, rascunhos para clientes que às vezes nem sabiam o que queriam, mas exigiam que ele soubesse. Ele era bom, muito bom, e por isso sempre pedia mais de si do que qualquer um jamais pediria. Dormia pouco, comia quando lembrava, aceitava todo projeto, mesmo sabendo que não tinha tempo. Ele achava que era forte, achava que precisava provar algo, achava que aguentaria. Até que veio um dia em que a agência simplesmente fechou. Um aviso curto, um e-mail frio, uma reunião silenciosa. Ele saiu pela porta com uma caixa na mão e um buraco no peito. Aquele que ele sustentou durante anos, aquele lugar para qual ele despejou criatividade, horas, noites, sonhos, não existia mais. E foi ali que algo dentro dele quebrou. No dia seguinte, ele tentou desenhar. Acendeu a luz da sua mesa, apoiou o lápis sobre o papel, mas o traço não vinha. Não era bloqueio criativo, era uma ruptura. Era como se o desenho tivesse se tornado um lembrete daquilo que ele perdeu, daquilo que ele não conseguia salvar, daquilo que esgotou até o último fio. Ele olhava para o papel como quem olhava para o passado, e o passado doía. Então ele parou, guardou os cadernos, desmontou a mesa de desenho, desligou a luz que sempre acompanhou e prometeu a si mesmo que nunca mais desenharia. Mas o tempo é curioso. Ele não cura tudo, mas ele revela o que a dor tentou esconder. Meses se passaram, anos, talvez, e ele arranjou um outro trabalho, nada relacionado à arte, e tentava seguir a vida em frente. Mas, vez ou outra, seu olhar se perdia nas formas do mundo, nas sombras que se projetavam na parede, nos reflexos de luz do chão, nos contornos das pessoas pela rua. Ele não desenhava, mas algo dentro dele ainda observava como se desenhasse. Porque o artista não morre. Ele se cala quando está machucado demais para falar. Um dia, voltando do trabalho, ele viu uma jovem sentada na calçada, triste porque o desenho dela tinha ficado feio. E algo estalou dentro dele. Um estalo pequeno, quase perceptível, mas forte o suficiente para fazer o coração estremecer. Ele se aproximou, sentou ao lado dela e disse: "Às vezes, o desenho não fica como a gente quer, porque a gente também não está como gostaria estar." A jovem olhou para ele, fungou e respondeu: "Mas eu queria que tivesse ficado bonito." E ele respondeu: "Tudo que é bonito começa imperfeito." Ele não lembrava a última vez que tinha dito algo tão verdadeiro. Naquela noite, quando ele chegou em casa, ele abriu sua gaveta. A mesma gaveta onde havia escondido tudo: cadernos, lápis, borrachas, até seu grafite preferido. Ele tirou tudo, colocou na mesa e ficou olhando. O coração batendo rápido como se estivesse fazendo algo proibido. E então ele segurou o lápis. Só isso. Sem a intenção de desenhar, apenas segurou. E naquele instante percebeu que ele não tinha deixado o desenho. Ele tinha deixado a dor. E a dor ficou presa na arte. E foi por isso que ele não conseguia voltar. Com a mão trêmula ele desenhou uma linha. Uma única linha. Simples, torta e fraca. Mas foi como respirar de novo depois de muito tempo debaixo d'água. Ele chorou, mas sem chorar. Não de tristeza, mas pelo alívio de perceber que a arte, mesmo ferida, ainda estava ali, esperando por ele, sem cobranças, sem demandas, sem perfeição. A verdade é que a arte não exige que você esteja bem, ela exige apenas que você esteja presente. Ele entendeu que não precisava mais desenhar para impressionar, para entregar, para salvar empresas, para carregar o peso do mundo. Ele só precisava desenhar para existir, para sentir, para transformar aquilo que o machucou em algo que o libertasse. E talvez você esteja passando por isso também. Talvez você tenha parado de desenhar porque a vida te quebrou em algum lugar que você ainda não conseguiu tocar. Talvez você ache que perdeu a capacidade, o gosto, o talento, a conexão. Mas nada disso se perde. Fica apenas adormecido. Às vezes, tudo que você precisa de novo para acordar é uma linha,
Uma linha sem propósito, uma linha feita sem força, uma linha feita de saudade, uma linha feita de coragem. Não importa como esteja seu traço agora, importa que você ainda tem uma história dentro de si. E histórias sempre encontram um jeito de voltar. Quando desenhar não fizer sentido, lembre-se, não é o fim da sua arte, é o começo de você se reencontrar. E quando estiver pronto, o papel vai te acolher de novo, com a mesma paciência de sempre, com a mesma luz de sempre, esperando pelo momento em que seus traços voltarão a respirar. Esse vídeo, ao mesmo tempo que fala sobre desenhar, não fala sobre desenhar. Assim como ele, assim como você, assim como todos nós, que um dia precisamos parar de fazer algo para entender por que começamos. E se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe o seu like, faça seu comentário e, por favor, não desista. A vida é apenas um sopro e ninguém se importa com a gente.